Numa bacia adicionamos 2 chávenas de farinha de trigo, uma pitada de sal, uma chávena de água, mexemos isto muito bem. Enquanto estiver nesta consistência, passamos para a bancada. Temos que ter meia chávena de farinha de trigo, que é para amassar e dar o ponto. Depois dividimos a massa em bolinhas. Este é um dos métodos, mas eu prefiro pesar. Depois levei a balança, recortei, pesei. Então agora vamos bolear. Fazer as bolinhas, né? Aqui estão. Aí estava a mostrar o processo. Esticamos a massa. É importante pôr farinha de trigo. Eu tive um pouco de dificuldade porque estava a usar a outra mão para filmar, a outra para fazer esse processo. Então temos que ter óleo, que é para untar, principalmente entre as japas, né? Um bocadinho de óleo e farinha, que é para depois de assar não colarem uma com a outra. Aí fazemos, aqui é para controlar se as japas estão na mesma medida, né? Não é fácil fazer tudo com as mesmas mãos. Depois esticamos muito bem a nossa aba e as nossas japas, né? E levamos para assar. Eu, como estava a usar o forno a assar o bolo amanteigado, e eu estava com um pouquinho de pressa, queria descansar, acabei testando uma frigideira, porém não foi muito eficiente porque a frigideira era pequena para a APA. Aqui foram 3, a C33. Não deixa muito fino nem muito grosso. Na verdade, a consistência, o tamanho da APA é ao seu critério. Só que quando fica muito fina também é difícil tirar partes. Usei aí, não tive muito sucesso porque a frigideira era pequena e eu não tinha uma tampa. Mas saíram, aqui estão. Depois é só recortar, tirar as pontas grossas e os acertos. E aqui está a nossa aba. Depois já sei o resto no forno. É importante sempre guardar no papel aderente, que é para não secar, não demora a ressecar. Assim que levanta aquela bola, significa que já está no ponto. Antes de fazer isso é melhor recortar, acertar muito bem nos cantos, que é para não partir-se. Depois recortei. Fui recortar. E facilita a separação. Estas estiquei um pouco mais, por isso que em algum momento estavam-se a partir. É importante ver essa questão ao esticar a APA. Mas no fim deu tudo certo. Fervi um peixe com água e sal, né? Podes temperar com alho, também sai muito bem. Depois colocamos um fio de azeite, tempero a gosto. Deixa queimar um pouco, que é para não ter aquele cheiro de tempero. Coloca o alho, depois coloca a cebola, um bocadinho só para cozer um pouquinho mesmo. Depois coloca o teu peixe desfiado. E está o nosso tempero. Não tinha cebolinha nem salsa. Se tivesse, teria colocado também. Fiz a cola, um pouco de farinha de trigo, coloquei a água. E passamos para o último passo, penúltimo, rechear. O último é fritar e degustar. Existem várias formas de enrolar as chamuças. Podem investigar aí, ver e encontrar uma que se adequa.
Fizeram um enorme sucesso aqui em casa. Eu não gosto muito de fazer salgados. É sempre importante ter atenção às pontas, né? Para depois não entrar óleo e queimar o nosso recheio, ou sair o próprio recheio. Sempre ao fecharmos temos que ter atenção às 3 pontas do triângulo. E aqui passamos a nossa cola. Fechamos. Se não tiver como fechar mais, é simples. É só acertar. Pega uma faca, um cortador de pizza, acerta. E aqui está. Só foi fritar e degustar. Sabor incomparável.